Eu sabia que a gente ia sofrer nessa segunda temporada de Maxton Hall, mas eu não achei que fosse ser tão rápido e tanto sofrimento assim. Oi, gente, eu sou a Gaia e hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros episódios de Maxton Hall, as minhas opiniões, tanto quanto fã da série quanto cineasta, e alguns questionamentos que eu tenho para os próximos episódios. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre Maxton Hall e várias outras séries que eu vou trazer por aqui. Deixe seu like aí no vídeo também e vamos embora falar um pouco sobre esses 3 episódios de Maxton Hall. Maxton Hall é uma série adolescente alemã da Prime Video que conta a história de Ruby James, 2 adolescentes que estudam nessa escola de elite chamada Maxton Hall, um deles sendo os maiores herdeiros de lá e a outra, tadinha, sendo a mais pobre de todas e estudando na escola com bolsa. Na primeira temporada, o gancho principal da temporada é que a Ruby encontra a Lydia, que é a irmã do James, ficando com o professor deles. E pra fazer com que a Ruby não conte pra ninguém, o James vai atrás dela tentando suborná-la. Mas a Ruby, sendo quem ela é, joga todo o dinheiro dele na frente dele e fala: você tá achando que eu sou quem? Eu não aceito seu dinheiro, e sai. Só que ela não promete pra ele que ela não vai contar pra ninguém sobre o segredo da irmã dele. Então ele continua indo atrás, tentando fazer da vida dela um inferno, até que o diretor da escola resolve fazer da vida deles dois no inferno e coloca eles dois para participarem do comitê de eventos. A Ruby já fazia parte desse comitê de eventos, mas agora o James vai estar lá para poder atrapalhar ela, e eles dois vão se aproximar e descobrir mais um sobre o outro e aí despertar uma grande paixão. A primeira temporada termina com um gancho muito dramático e traumático pro James, porque a mãe dele morre no último episódio e ele estava em Oxford e o pai dele não contou pra ele que a mãe dele morreu até ele voltar pra casa. Sim, a gente já tem estabelecido que o pai dele é um bosta, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O primeiro episódio da segunda temporada não tem um salto temporal, ele volta certinho onde acabou a primeira temporada. Já começa completamente frenético. Nos primeiros frames, assim, do primeiro episódio, a gente já consegue mais ou menos entender como vai ser o gancho e como vai ser as coisas da temporada, o quão dramática essa temporada vai ser. E em menos de 10 minutos, a gente já começa a sofrer, gente, o que pra mim é um sofrimento de uma temporada inteira em menos de 10 minutos de episódio. Eu achei que fosse demorar um pouco mais pra todas as coisas acontecerem, mas não, eles só jogaram a nossa cara e falaram: lide com isso aí. O objetivo da Ruby nessa temporada é mais uma vez realizar um evento pra escola. Dessa vez é um evento maior, é um evento mais grandioso, que é um jantar pra Alice Campbell, que é uma dona de uma organização de saúde mental para as pessoas que não têm dinheiro pra pagar, receber o tratamento. Eu já vou deixar claro aqui, antes que eu me esqueça, que eu não li os livros de Maxton Hall, tá? Também não tenho muito interesse de ler os livros, então todas as coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu vejo na série e questionamentos que eu tenho sem ter lido o livro, tá bom? Eu não sei como é essa relação dela com o que ela quer na faculdade e o que ela tá trabalhando pra, e não sei se no livro tem essa questão aí de organizar eventos e tal. Mas eu fiquei muito perguntando, ela quer ser organizadora de eventos? Por que ela faz tantos eventos assim pra escola? Eu sei que ela faz parte do comitê de eventos, mas fazer evento pra uma organização mundial de saúde, assim, no caso não uma organização mundial de saúde, mas uma organização que trata de saúde e que é muito famosa, é isso! É uma responsabilidade muito grande pra um adolescente. Não, mas tudo bem, é o que a gente vai ter na série. Dito isso, desde esse primeiro momento que é colocado que a Ruby vai fazer esse jantar e a gente vê o James passando pelo luto dele, a gente entende que o foco principal dessa temporada e o tema central da história vai ser saúde mental, que foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sinto que muitas séries adolescentes que são mais dramáticas, assim, e que tratam de traumas na adolescência, não tem esse foco e colocam muito pra baixo do pano a questão da saúde mental, com aquela questão de, o amor salva tudo, a família, a amizade salva tudo, e sim, salva muita coisa, mas saúde mental é muito importante. Então, ver isso sendo trazido em Maxton Hall, eu gostei bastante. Mas aí, já começando o nosso sofrimento, a gente não tem nenhum momento de felicidade do casal. Na verdade, a gente tem ali um flashback da Ruby, do James e ela em Oxford, né, quando eles tiveram a primeira vez deles. E a gente tem um mini momento de felicidade só pra grudar ali na cabeça e a gente pensar, tá, esse é o único momento de felicidade que a gente vai ter a partir de agora. Pois menos de 10 minutos depois, a gente tem o grande plot da temporada, que eu achei uma jogada muito boa eles terem colocado já de início, porque como muita gente lê os livros e isso virou uma grande questão do tipo, o James trai a Ruby no segundo livro, todo mundo da internet já sabia isso,
muito bom eles terem colocado já de início, porque não fica suspense nenhum de como vai ser, não sei o que. Todo mundo já sabe que isso vai acontecer, então vamos tirar esse obstáculo logo da frente e fazer. E eles fizeram isso em menos de 10 minutos. Tivemos a traição do James com a Ruby. Eu gostaria de dar grande destaque aqui pro Damian, porque este homem é um puta de um ator que, assim, eu fiquei sem palavras nesses 3 primeiros episódios. Eu já gostava muito da atuação dele na primeira temporada, mas eu sinto que nessa segunda temporada elevou bastante. A Harriet também tá muito boa nesses 3 episódios, mas o Damian, ele tem uma atuação com os olhos dele que eu fico um pouco chocada, assim, como as expressões dele mudam muito apenas olhando pra ele. Tipo, nada da cara dele muda a não ser os olhos, e você sabe o que ele tá querendo passar com aquilo. Eu achei, sinceramente, que essa traição ia ser só um beijinho, e pelo que as pessoas estavam falando, no livro é um beijo meio forçado, né? Porque ele estava drogado e o beijo foi forçado. Só que na série, gente, sim, ele está drogado, sim, ele está, assim, passando dos limites, sim, pode ser que, enfim, a cabeça dele não estava ali na hora, e eu acho mesmo que não estava, mas ainda assim, foi uma escolha deliberada, sabe? 2 meninas levam ele até a piscina, ele desce na piscina, e aí a Elaine, né, que é pra ser quem vai casar com ele desde a primeira temporada, é o que os pais deles dois querem, mas o James não quer. Mas aí a Elaine vem e beija ele, e é um beijão. Não é tipo assim... E ele é um beijão. Dá pra ver que ele tá meio inconsciente, que ele vai meio desmaiando, assim. Mas, gente, é um beijão. Eu achei meio sem necessidade. Mas eu acho que sim, cria um arco dramático maior. Mas eu fico me perguntando como vai ser essa redenção dele. Porque nesses 3 primeiros episódios que já foram lançados, gente, a gente já tem meio que a Ruby ali perdoando ele, né? Eu achei que fosse uma coisa que fosse demorar mais tempo. E talvez demore, talvez a gente só tenha tido uma impressão nesse 3º episódio. Mas eu esperava que ele ia lutar mais. Eu não sei se é porque eu assisti um episódio atrás do outro, né? E aí fica essa sensação de que as coisas foram rápidas demais. Eu achei que fosse demorar um pouco mais essa redenção dele. Eu gostaria que ele rastejasse um pouco mais. Porque, gente, o meu pano pra ele é azul, rosa, roxo, o que ele quiser. Que cor que ele quiser, eu tô passando o meu paninho ali pra ele. Mas eu ainda acho que tem que ter uma justificativa de mudança dele melhor e maior pra isso ser aceitável, sabe? Porque senão, vamos começar aqui. Que tara é essa com plot de traição? Que todas as séries adolescentes agora tem tara com plot de traição. Eu sei que todas as coisas vêm do livro, né? Vêm da adaptação do livro. Mas assim, gente, e se a gente mudasse? Se a gente adaptasse e mudasse a traição? E aí eles mudaram, no caso, né? Porque eles fizeram ser mais traição ainda do que é no livro. Mas enfim, vamos ver quais vão ser as escolhas que eles vão fazer pros próximos episódios. Eu já passei no momento ali da traição, depois quando ele acorda, porque pra mim o pós dele é incrível, né? Depois que ele acorda, e aí ele lembra das coisas que ele fez, e ele lembra que a Ruby viu tudo, e ele quer, assim, morrer, ele quer entrar dentro de si e se estapear. Ali pra mim já foi incrível. Eu já fiquei assim, vai ter que rastejar mesmo. Mas eu quero que ele rasteje mais. Eu quero que a Ruby tenha mais poder nessa temporada, assim. Porque eu sinto, sim, que ela tem um poder na primeira temporada, mas a primeira temporada ainda é um pouco coordenada ali pelo James. Eu gostaria muito que nessa segunda temporada a Ruby se sobressaísse, sabe? Como na primeira temporada a gente tem muita questão do James ter o dinheiro, então ele que tem o poder, eu gostaria que nesse momento agora a Ruby tivesse o poder, mesmo não tendo dinheiro, e ela se colocasse ali num lugar de, olha, vai ser no meu tempo, você vai ter que rastejar pra receber o meu perdão. E aí eu vou gritar assim, ó, Queen demais! É óbvio que além das drogas que ele usa nessa festa, essa traição é motivada pela morte, né, da mãe dele, e pelo luto ali, que ele não tá conseguindo categorizar os sentimentos dele, e ele não tá conseguindo passar por aquilo. Então a única forma que ele vê de tirar aqueles sentimentos dentro da cabeça dele é continuar utilizando drogas. Tanto que a gente tem a cena da Lydia entrando no quarto dele e pegando várias garrafas de álcool que ele tinha por lá. E é até um pouco engraçado, porque ela pega uma garrafa, ela pega a segunda e ele tira de debaixo da cama uma 3ª garrafa. E ele já tinha ali, naquele dia, usado drogas também. E eu acho, gente, que é muito difícil retratar luto em uma série adolescente. Mesmo considerando que Maxton Hall é uma série que o público maior é um público jovem adulto, um público adulto, a gente não vê como, por exemplo, O Verão que Mudou Minha Vida, que tem muitos fãs menores de idade. Em Maxton Hall eu sinto que a grande maioria ali são fãs mais adultos. E eu até fico me perguntando por que eles não adaptaram essa série pra ser
na faculdade. Porque aí a gente poderia ter muito mais coisas, mas enfim. Eu acho que essa série conseguiu retratar o luto de uma forma legal, porque a gente tem diversos tipos de luto ali, né? Como o James, ele tem uma irmã, e ele tem um pai também que, mesmo sendo um bosta, ele ainda tem ali o luto dele, né? Porque ele viveu com aquela mulher por muitos anos. E aí eu sinto que cada um deles lida com o luto de uma forma. E mesmo que no primeiro episódio o James tenha explodido e gritado e sido a pior pessoa do mundo, gosto muito dessa cena que eu falei. A Lídia entra no quarto dele e a Lídia vira pra ele e fala bem assim: ela também é a minha mãe e eu preciso de você agora. Porque sim, o pai deles é um bosta, o pai deles não deixa eles terem o tempo do luto deles, o pai deles querem que eles sejam perfeitos e tudo mais, mas eles dois perderam a mãe. E ele tem que entender que o sentimento que ele tá sentindo, a Lídia também tá. E aí ela tá passando por todas as coisas com o pai dela, ainda grávida, e ele tá ali, sabe, se esmiuçando na própria dor. E eu entendo, gente, que uma grande questão da saúde mental é você entender a sua própria dor e você aceitar a sua própria dor. Mas eu entendo também que quando vem, principalmente nessa questão de irmãos, eu acho que ele, a partir do segundo episódio, dá essa segurada e entender: a minha irmã também precisa de mim, eu preciso fazer um papel aqui. É uma coisa muito bonita e é uma forma de retratar, né, como são essas fases do luto sem precisar prolongar muito o luto. Então a gente tem um primeiro episódio onde ele surta, um segundo episódio onde ele tenta entender os seus sentimentos e tenta melhorar, e um terceiro episódio onde ele já tá procurando ajuda e ele já tá ali entendendo melhor a sua dor e tentando aceitar ela. Então a gente já tem meio que as 3 fases do luto nesses 3 episódios, o que eu achei muito legal, até porque essa temporada vai ser uma temporada curtinha. E se ele vivesse essas 3 fases durante os 6 episódios, eu acho que não sobraria tempo pra ele viver a fase de reconquista com a Ruby, que eu acho que vai começar a partir agora do 4º episódio, que vai lançar na semana que vem. Então eu gostei muito de como o luto foi mostrado nesses 3 primeiros episódios. Eu não sei como vocês se sentem quanto a isso, mas enquanto eu estou dando a minha opinião aqui, podem ir deixando nos comentários ao longo do vídeo o que vocês vão achando das coisas e dos pontos que eu estou trazendo também. Mas ainda falando sobre essa questão do luto aí, das cenas que a gente teve ali pré-funeral e no funeral e pós-funeral, o que foi aquele lookinho da Ruby indo na casa dele prestar condolência pra ele? Gente, sinceramente, ela não tinha tempo de botar uma calça preta ou uma blusa preta. Não é possível que no guarda-roupa inteiro dela, da irmã dela, que é estilista, ela não tenha um lookinho básico preto e ela esteja indo de vestido, um vestido que aqui em cima é de renda, e aí uma blusa, tipo, aliás, a blusa parece a minha, né? Só que aí a dela tá assim, mostrando a renda da alça como se fosse um sutiã, e ela tá entrando na casa dele, todo mundo lá vestido de preto, prestando condolências, e ela mostrando o sutiã, tanto que tem até a cena dela ajeitando assim, porque ela tá desconfortável. Eu achei uma escolha meio pai, assim. Eu entendo que é uma escolha deliberada, do tipo, aí ela não teve tempo pra se trocar, ela não teve tempo pra processar a roupa, e aí ela chega lá e ela entende como ela tá e ela vê que ela não tá apropriada pro lugar. Mas, gente, racionalmente falando, eu acho que é uma escolha pobre pra se colocar numa série, sabe? Porque mesmo que você queira retratar que a Ruby não se sente parte daquele lugar, existem várias outras maneiras de retratar. Deixa a garota atuar. A Ruby, sendo quem a Ruby é, gente, ela é a melhor da escola. Ela passou em Oxford. Ela que cuida dos eventos da escola. A menina tem senso. Ela teria, sim, 5 minutinhos ali pra colocar uma calça preta e uma blusa preta e ir na casa do James. Então eu achei uma escolha pobre ali pra criar esse estereótipo de personagem dela. A cena do pai dele consolando ele depois, pra mim é muito simbólico também, porque novamente, o pai dele é sim um bosta, mas existem momentos ali, principalmente em questões familiares, que só a família vai entender o que você tá passando, e aí às vezes só o afeto ali de um familiar que tá na mesma situação que você, mesmo sendo o pior familiar do mundo, vai resolver, sabe? Eu acho muito bonito. Eu gostaria muito que se criasse um arco de redenção do pai dele. Não acho que ele é perdoável em nenhum momento ali da série, não passaria pano pra nenhuma atitude dele, mas eu acho sim que os filhos dele precisam do pai, e seria muito legal você ter esse apoio do pai dele, o pai dele se tocando as coisas, sabe? Seria muito bonito, gente. Eu sei que seria muito real também o pai dele continuar o bosta que ele é e, enfim, largar dos filhos e os filhos seguirem cada um seu caminho, mas eu acho que seria muito bonito se eles conseguissem fazer essa redenção. Pra finalizar esse primeiro episódio, que só foi a tragédia, a desgraça, o Prime Video conseguiu trazer todas as tragédias neste episódio. A gente teve a traição, o enterro da mãe, né, o funeral, e ainda terminou tudo com um acidente de carro. Eu não sei se esse acidente de carro acontece no livro e ele é algum grande plot do livro, porque na série eu achei ele meio solto ali, eu achei esse acidente de carro meio
meio perdido. Eu entendo que é uma explosão ali do James, ele precisa sair daquele lugar e ele faz aquilo. Mas o acidente mesmo não tem muitas consequências. Não tem nenhuma consequência pro James, porque ele tem 0 sequelas, assim. E a Ruby não fica sabendo desse acidente. Então não tem uma consequência também ali pro romance. Então qual que é a consequência real desse acidente? Essa cena aconteceu para quê, sabe? Eu sinto que quando você tem tempo de tela e esse tempo de tela é contado, gente, porque tempo de tela é sempre contado, né? De filme, de série, de todas essas coisas. Cada minuto que tem ali é um dinheirão sendo jogado fora. Então, quando você tem tempo de tela, você tem que criar coisas que são significativas. Mesmo coisas banais, às vezes, são significativas. Mas esse acidente, eu senti que ele só foi largado ali, ele só foi um negócio pra ter um... Só que aí, pra mim, perde esse... sabe? Esse suspense. Quando a Prime Video lança os 3 episódios de uma vez. Então, no segundo episódio, em menos de 10 minutos, você já sabe que o James tá bem. Porque começa o episódio falando: o seu filho tem um anjo da guarda, teve poucos machucados. Se tivesse sido lançado só o primeiro episódio e aí terminasse com esse acidente de carro e a gente não soubesse quais seriam as consequências no próximo, eu acho que seria uma ótima forma de terminar um episódio. Mas como já lançou os 3 e aí no segundo episódio já fala que não teve consequência nenhuma pra nada ali na história, eu fiquei me perguntando por que aquele acidente estava ali. Mas agora, racionalizando assim um pouco cinematograficamente falando, eu acho que um dos motivos pra esse acidente estar ali é a cena dele, que ele vê a mãe, né? No caso, a tia dele tá falando com ele, a filha, que é a irmã da mãe, acabou de voltar porque a mãe morreu, né? Então eu acho que a única simbologia que tem é ele ter esse reencontro com a mãe dele, que pra mim é uma maneira da série já mostrar com ele lidando com o luto, sabe? A mãe dele vira pra ele e fala: olha, você tem um coração muito grande, você só precisa aprender a ouvi-lo. Gente, eu acho essa frase um pouco... um pouco fora de tom, mas tudo bem. Já mostra ali uma forma de como ele tá lidando com o luto. Mas eu, se fosse diretora da série, não gastaria meu tempo fazendo um acidente de carro pra essa cena acontecesse. A gente poderia ter outra cena dele se drogando, talvez, pra isso se tornar um problema e ter uma solução, porque também a gente vê ele se drogando no primeiro episódio 2 vezes, mas também essa questão é deixada de lado depois e não é falada novamente nos outros episódios. E eu acho que é uma coisa, quando você tá se tratando de saúde mental, é uma coisa muito importante falar sobre. Então, talvez se a gente tivesse outra cena dele ali se drogando e aí a tia dele falando com ele achando que ele tava vendo a mãe, eu acho que seria mais simbólico do que essa cena do acidente de carro. Falando na tia do James, eu tô curiosa pra entender qual que vai ser a relação dela, porque ela aparece ali no primeiro e no segundo episódio, ela dá umas dicas ali de tipo: olha, eu fui proibida de ver vocês, não é que eu não queria ver vocês, é que a família de vocês me proibiu de vê-los, e eu estou aqui pra receber a minha parte da herança do testamento da sua mãe, e eu queria a ajuda de vocês com as ações que eu vou receber. Só que aí ela aparece nesses 2 episódios, no terceiro episódio ela é só citada. Qual que é a história dela? Porque a gente só tem 6 episódios, é importante lembrar. Se não tiver ali um desenvolvimento maior, ela também vai ser uma personagem só jogada ali. Então assim, ela vai desestabilizar o pai deles, ela vai fazer o pai deles acordar pra vida, ela vai cuidar deles, porque em um momento ela fala que ela vai aparecer pra cuidar deles, porque é o que a irmã dela iria querer que ela fizesse. Mas ela vai cuidar deles como? O que vai acontecer? Como vai ser isso? Como ela vai se impor ali? Eu fiquei um pouco curiosa pra ver como isso vai acontecer, e eu espero que ela seja, assim, essa personagem que vai fazer o pai deles cair na real. Passando da parte de tragédia, vamos falar sobre coisas muito legais que aconteceram nessa série, que pra mim, primeiramente, é a amizade das meninas. Como eu não li os livros, eu não tava esperando que isso acontecesse. Eu vi fotos promocionais disso, mas eu fiquei assim: nossa, como que isso vai acontecer? E eu achei muito legal a ideia da festa de pijama. Pra mim, de início, ficou meio aleatório, todo mundo só aparecendo na casa da Ruby, principalmente a Lídia, né, porque ela não participa ali do ciclo de amizade das meninas. Mas aí depois eu fiquei pensando em como as minhas amizades de adolescência foram acontecendo. É basicamente isso aí mesmo, sabe? De ligar e falar: quer vir dormir aqui em casa? Vamos conversar. E vocês ficam conversando sobre a vida de vocês porque vocês se veem diariamente, né? Achei a coisa mais linda e muito sensível às cenas, principalmente por elas não ter muitas falas, sabe? A gente tem muitas ali ações na cena que, gente, é uma das coisas que eu mais gosto no cinema, tá? Fiquem sabendo aí, se vocês são novos nesse canal, se vocês são antigos também. Pra mim, cinema é uma coisa que, se tiver diálogo expositivo, você tá chamando o espectador de burro, e pra mim não funciona. Pra mim, cinema tem que mostrar por meio de ações, por meio de mínimas falas. Quanto menos expositivo as falas forem, melhor. Então, por exemplo, a cena ali que a Lídia tá escrevendo que... Nossa, gente, nessa cena eu lacrimejei, tá? Que a Lídia tá escrevendo o desejo dela, que a mãe dela vai se sentir orgulhosa quando ela se tornar a cara da Belfort jovem. E aí a Ruby vê na cara... Gente, eu arrepiei, juro pra vocês.
E a Ruby vê na cara da Lydia que ela ficou triste, a Ruby só vai até ela e abraça e não diz mais nada. Gente, é muito simbólico, é muito sensível e é muito bonito. Eu achei muito legal essa cena e ela soltando os balãozinhos também. E aí, já que estamos falando sobre a amizade das meninas, vamos falar sobre a amizade dos meninos. Clube da Luluzinha e Clube dos Bolinhas. O James, ele tem dois melhores amigos, que é o Alastair e o Vega, que aliás, gente, eu nas minhas anotações anotei que o Vega é o irmão Lamoglia perdido, porque, gente, esse menino é a cara do Vitor e do André Lamoglia. Eu vou colocar aqui, eles são dois atores brasileiros. Ele é a cara do Vitor e do André Lamoglia, e pra mim, o Vega é o irmão perdido deles. Então eu tô... Antes eu nem lembrava o nome dele, eu só ficava falando, ah, tá, esse é o irmão Lamoglia perdido. Mas a gente tem eles dois como melhores amigos do James, e aqui eu não vou jamais reclamar do Alastair, porque eu acho ele um amigo sensacional. Eu acho que ele entende muito bem o James, e quando o James ali tem uma conversa com o carinha da organização da Alice Campbell, né, que recebeu ajuda da organização, e o cara fala que ele perdeu todas as amizades que ele tinha na adolescência, porque quando ele procurou ajuda, as pessoas não aceitaram que ele procurou ajuda, o James pergunta, e onde eles estão agora? E aí ele fala, eu perdi todos aqueles amigos. E aí eu sinto que ele vai sim perder o Vega se o Vega não abrir os olhos, mas o Alastair não. O Alastair, ele entende e ele tá ali pelo James. Agora, o Vega, eu tinha mais expectativas pra ele, sabe? Eu achei que ele viesse ali com mais coisa e tal, mas ele, essa temporada pelo menos, ele tá sendo só decepção. Eu espero muito que ele abra os olhos dele, principalmente depois do James ter falado com ele que, tipo assim, se ele é amigo de verdade, ele nunca pediria pro James escolher entre ele ou entre a Ruby. E eu espero que ele tire a cabeça do próprio cu e enxergue o quanto o James tá precisando de ajuda. Não é ele que tá precisando de ajuda. O James tá precisando de ajuda. O James já ajudou ele a vida inteira. Agora é o momento de olhar pro seu amigo. E aí, outro comentário aleatório. Gente, lacrosse é algo tão secundário nessa série que eu tinha esquecido que o James jogava isso. E eu revi a primeira temporada, tipo, mês passado. E eu tinha esquecido que eles jogavam isso. E aí, ver esse núcleo voltando com o Vega jogando isso e tudo mais, eu fiquei até um pouco confusa. Eu falei, nossa, verdade, esse jogo existe. Eu espero que ele tire muito a cabeça do cu, porque eu acho que ele é um personagem que pode muito bem ser explorado. Ele estava na primeira temporada, ele tá agora na segunda, e eu acho que desperdiçar ele pra falar que ele foi um bosta como amigo e, tipo assim, na terceira temporada ele não aparecer mais porque acabou a amizade deles, eu acho desperdício, sabe? Porque eu acho que ele é um personagem que pode ter um desenvolvimento aí. E pra mim, o auge dessa temporada tem sido a escolha de tom que eles resolveram dar pra série. A gente já falou aqui, né, sobre a quantidade de drama que tá envolvendo a série, por conta tanto do luto, quanto da traição, quanto desse foco em saúde mental. Mas, gente, tem tido tantos momentos de alívio cômico que são momentos muito naturais e não momentos que parecem ser forçados, e principalmente em momentos que a gente tem a família da Ruby. Eu tenho amado essa dinâmica, porque eu acho que traz muito a leveza do que é ser adolescente, de passar por todos esses dramas, e não apenas de ser adolescente, mas de ser humano, de passar por todos esses dramas, esses traumas, e a gente ainda vê certas belezas ali na vida. Uma das cenas que eu mais gostei até agora, tem duas cenas que eu mais gostei de alívio cômico, assim, são a cena do carro, em que a Ruby e o James estão ali dirigindo pra ir pegarem a coisa de fotografia, e aí toda vez que eles vão mudar de música, é uma música falando sobre amor e não sei o que, e aí a cara da Ruby no final é muito legal, quando ela só desiste e deixa a música tocar. Mas a minha cena preferida até agora é uma cena que a Ruby tá saindo de casa toda maluca, assim, ela tá puta da vida, e aí o pai dela tá tentando montar as pavilovas, assim, uma em cima da outra pra fazer uma torre de pavilova, e quando ela bate a porta, a pavilova cai. Gente, eu amo demais. Eu acho que esse contraste da família da Ruby é muito legal, porque é uma família que, apesar de não ter quase nada, de viver ali na simplicidade, eles são o ponto mais feliz da história. E eu gosto muito de como isso é retratado. A família do James tem tudo a hora que quer. A gente vê a família dele sempre muito rodeado ali de cinza, de preto. Uma família que tem cores muito pesadas, sabe? Uma aura muito pesada. Enquanto a família da Ruby não. E eu gosto muito disso, porque pra mim, com tudo o que a família da Ruby já viveu, mostra muito que, sabe aquele sentimento de isso vai passar? E é muito legal isso, sabe? De entender, eu sinto que esse contraste é muito aquele negócio do pai, o pai dela principalmente, porque o pai dela é icônico. Ele sempre olha bem assim, vê o drama da filha e fica tipo assim,
Ai, só mais um drama adolescente, sabe? Logo, logo passa, filha, tá tudo bem. Sem contar que a família da Ruby é o ponto de cor na série, né? Maxton Hall, desde a primeira temporada, em tons muito frios, assim. Rodeados de tons. Tem o azul e o rosa da escola, mas a escola é completamente marrom e tem uma aura mais fria ali, mais academia e tal. Quando a gente muda pra cenas, por exemplo, na casa dos Belfort e outras cenas assim, são cenas sempre que trazem mais o cinza. A Ruby usa muito cinza, o James usa muito preto. E quando a gente vai pra casa da família da Ruby, verde, amarelo, azul, e aí a irmã dela tá sempre colorida, o pai dela tá sempre usando camisas quadriculadas e coisas assim coloridas. Então é muito legal ver como eles são um ponto de cor e como eles dão esse contraste com todo o resto da série. Eu sinto que a colorização nessa temporada também tá mais forte, tá dando mais destaque às cores mais frias que eu falei dos espaços, tipo a casa dos Belfort, a escola, e a casa deles, a casa dos Bell, da Ruby, da família dela, tá muito mais colorida. E aí eu acho que é uma mudança ali de saturação, talvez, mas que pra mim reforça mais essas questões que eu falei. E já que a gente tá falando aí da família da Ruby, vamos falar sobre a personagem dela. O que eu achei desses primeiros episódios e o que eu espero que tenha pros próximos episódios. Uma das coisas que eu mais reparei nessa temporada, e eu espero muito que seja uma coisa proposital, assim, sabe? Que seja intencionalmente pensada, porque no cinema a gente tem muito essas intenções em pequenas coisas, tá? Então, às vezes, tem coisas mínimas, assim, que a gente cria que outras pessoas nem reparam. Então, eu tento reparar tudo sempre que eu vejo. E uma coisa que eu reparei e que eu sentia muito na primeira temporada é a utilização dos penteados da Ruby. Na primeira temporada, a Ruby só usa o cabelo dela preso. Gente, é tão preso que a cara dela, ela fica assim, ó. A cara dela fica repuxada. É penteado de clean girl aesthetic. E nessa segunda temporada, a gente quase não tem ela, até agora, né, em 3 episódios, com o cabelo totalmente preso. Ela tá usando muito o cabelo meio preso, ainda não tá completamente solto, tá? No terceiro episódio a gente teve ela com o cabelo completamente solto, mas no dia a dia ela ainda tá usando aquele coquinho aqui, a franjinha só solta. Mas pra mim, essa utilização do cabelo mais solto dela mostra muito pra mim que ela tá se soltando mais. A Ruby, ela é uma personagem que na primeira temporada é uma personagem muito travada. Por quê? Ela está numa escola de super ricos, por meio de uma bolsa, ela não pode fazer nada de errado, porque senão ela perde essa bolsa. Ela quer estudar em Oxford, então ela tem que manter tudo na linha. Então, aquela caracterização dela com o cabelo super sério mostra muito esse negócio dela tá ali só pelos objetivos dela, mas no momento que ela começa a soltar o cabelo dela nessa segunda temporada, traz muito a sensação de ela tá se soltando mais, ela entende o futuro dela não depende só da escola, que ela pode se liberar de algumas coisas, mesmo que a personagem, ela fica ali, apesar de estar sofrendo, né, pelo James, ela fica lembrando que ela tem os planos dela, que se ela continuar com esse sofrimento, se ela não se organizar, ela vai perder tudo que ela fez até aquele momento. Eu sinto que ela tá se soltando em outras áreas da vida. Eu acho que ela teve o auge dela quando o James vai atrás dela e ela impõe limites. Eu já falei, eu quero ver este homem trabalhar, eu quero ver ele rastejar. Quando ela vira pra ele e fala, não é função minha te fazer feliz, joga o microfone aqui no chão agora, entendeu? Olhou nos olhos dele e falou, olha, não é função minha te fazer feliz, eu não posso te salvar, só você pode se salvar. Eu, com 17 anos na cara, nunca teria audácia, nunca teria a postura dessa mulher pra falar isso pra ele, tá ligado? Então, assim, eu bati muita palma, eu até gritei enquanto tava assistindo o episódio. Perdão pros vizinhos, porque eu gritei. Mas eu acho que foi o auge dela ali. Eu sinto que nessa temporada ela tá muito centrada. Eu gosto de ver isso. Como eu falei, eu quero muito que ela se sobressaia nessa temporada. Que ela mostre que ela tá no poder, que ela entende pra onde ela vai. Ruby, um beijo pra você. Harriet, você arrasa demais, você é lindíssima, maravilhosa. E aí, já falando do querido James Belfort, a escolha do personagem dele fazer terapia... Vou ler pra vocês como eu anotei aqui, nas minhas anotações, enquanto eu estava assistindo o episódio, eu anotei. Ele vai procurar ajuda. Em caixa alta agora. Que tesão. Gente, um homem terapeutizado, ele tem o seu valor. Ele tem a sua redenção, entendeu? Aprenda, Jeremiah Fisher, como se faz. Porque, gente, sinceramente, uma pessoa falar que se arrependeu e não fazer nada pra provar isso pra si mesma, não é nem pra outra pessoa, não é nem se provar pra outra pessoa, é provar pra si mesmo que se arrependeu e quer mudar,
não existe pra mim. Principalmente um personagem que eu tô vendo, sabe? Pessoas da vida, eu entendo que existe essa hipocrisia. Mas se você tá querendo me fazer gostar de um personagem, você precisa mostrar pra mim que ele realmente se arrependeu. Então, do primeiro ao terceiro episódio, a gente vê uma mudança enorme no personagem. Eu fiquei um pouco chocada, porque são poucos episódios pra gente ver essa mudança. Mas eles conseguiram fazer muito bem, principalmente com o fato dele estar procurando ajuda. Então, assim, no terceiro episódio, a gente já vê que ele tá tentando ao máximo mudar ali. Divo faz assim, gente. Aprenda, pelo amor de Deus. Mas aí, eu tenho uma questão muito grande que a gente tava falando sobre as amizades dele. Tanto a Ruby quanto o James, eles estão ali pra todos os personagens a todo momento. Toda hora que eles precisam de ajuda, o James e a Ruby ajudam ele. Mas no momento que o menino tá mais na bosta, todo mundo precisa dele. A Lydia precisa dele, a Ruby precisa dele, o Lamoglia alemão precisa dele lá também. Todo mundo precisa do menino na hora que ele tá na merda. E quando ele vira pro Lamoglia alemão e fala pra ele assim: se você fosse meu amigo de verdade, você não me faria escolher entre você e a Ruby. Pra mim, ele arrasou demais. Porque pra mim, ele tá se priorizando ali naquele momento. E é muito legal ver isso, porque eu sinto que em muitas séries, principalmente adolescentes, às vezes tem muita supressão da individualidade daqueles personagens pra mostrar assim, provar que é uma boa amiga, provar que é um bom namorado, que é uma boa namorada, coisas assim, entendeu? Então, eu gosto muito de ver eles focando em si mesmos. Chegando aos nossos comentários finais, gente, eu sinto que eu já falei muito, né, mas eu teria muito mais coisas pra falar, mas só uns últimos apontamentos aqui que eu gostaria de falar, são principalmente sobre os personagens secundários que a gente tem. Eu gostei muito de como mudaram a relação do Kieran com a Ruby e tiraram aquele endesamento que ele tinha com ela. Eu acho que ele já se deu um limite ali, sabe? De até onde ele pode falar coisas pra ela ou fazer coisas, enfim, ali. E eu gostei muito, e eu gostei até que colocaram meio que um negocinho ali dele com a Amber, só que aí a Amber acabou pegando outro menino lá do Lacrosse, e aí eu fiquei, ué, mas aí jogaram uma cantadinha dele pra Amber e ela não ia ficar com ele, aí eu fiquei um pouco confusa. Se o Kieran ficasse com a Amber, seria muito legal, gente. Eu acho que eles acertariam muito. Falando da Amber, eu tô amando como ela está tendo mais destaque agora. E eu quero muito ver muito mais coisas dela. Eu acho que ela é uma personagem incrível. Ela é uma personagem desbocada, determinada, que fala o que vem na telha. Eu sinto que ela agrega muito ali na série. Então eu tô feliz que ela tá ganhando mais esse destaque nessa segunda temporada. Mas pra mim, o auge de tudo, eles terem mantido a gravidez da Lydia. Eu sei que no livro é mantido, mas eu sei também que às vezes decisões para a televisão, para streaming, são de tirar isso pra não incentivar a gravidez na adolescência. Às vezes tem essas questões, mas eu acho muito bonito como eles estão fazendo. E eu espero que mantenham isso e que mantenham com ela virando a dona da porra toda, gente. Eu acho que esse é uma oportunidade também do pai dela ter um arco de redenção. Então eu acho que vai ter muita coisa pra ser explorado aí, vai ser bem legal. E por fim, alguns questionamentos que eu tenho e coisas sobre os episódios meio aleatoriamente. Gente, por que que a câmera tá dando tanto destaque a Elaine, que é a menina com quem o James traiu a Ruby? Sendo que, assim, é pra ser uma traiçãozinha e ela nunca mais aparecer. Por que que ela tá aparecendo tanto na minha tela e ela tá tendo tantos diálogos? Eu espero muito que nos próximos 6 episódios seja uma reconquista do James pra Ruby, porque, gente, são só 3 episódios. É muita pouca coisa. Se eles colocarem a Elaine pra atrapalhar mais alguma vez, pra ela ficar aparecendo na minha frente, eu vou socar a minha televisão. Eu não tenho nenhuma televisão. Vou socar a minha parede. Eu vou virar homem que soca a parede. Só pra fingir que eu tô socando a cara da Elaine. O auge pra mim dessa festa foi quando tocou Viva La Vida do Coldplay, gente. Porque eles poderiam muito ter tocado, sei lá, não sei, gente, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Chaperone, sabe? Eles podiam ter colocado a trilha sonora que tá mais em alta agora, mas eles escolheram a trilha sonora perfeita, Viva La Vida. E pra mim, isso diz muito sobre como eles conhecem o público deles, porque como eu falei, a maior parte do público de Maxon Hall são pessoas jovens, adultas. Então, Viva La Vida pra gente tem uma importância muito grande, principalmente em festas de escola, pelo amor de Deus. E aí, eu acho que fechou muito bem o que tava querendo dizer o episódio, e acho que ficou muito legal a utilização da música. Parabéns pra quem fez a trilha sonora, e ainda mais pra quem fez a trilha sonora mesmo, né, a trilha sonora original. Tá muito legal, tá muito bonita. Hoje eu tava
tava fazendo esse roteiro aqui e eu tava ouvindo, tá muito massa. No mais, eu senti que esses 3 episódios, eles foram muito circulares. Os 3 tiveram início, meio e fim. Eles passaram pela traição e ali o início do caos junto com o luto, a procura por ajuda e pelo perdão da Ruby que o James procura e o desenvolvimento pessoal deles dois. E ali no 3º episódio a gente tem um término com um grande ato de amor, né? Que o discurso do James pode ser caracterizado como um grande ato de amor. Então, o que será que nos espera nos próximos 3 episódios, se a gente já teve 3 episódios que se completam e tiveram início, meio e fim? O que será que vem por aí nos próximos 3 episódios? Me contem nos comentários quais são as suposições de vocês, o que vocês acharam desses 3 episódios iniciais. Não se esqueça de, antes de sair, deixar seu like, compartilhar com um amigo que gosta de Maxton Hall tanto quanto você. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!